Olá, gente, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal, professora Karine Leite, tá certo? A nossa linha de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as alterações qualitativas dos leucócitos, né? Qual a importância disso? Será que esse é o nosso dia a dia? Será que o clínico vai ficar feliz? Será que o clínico vai ficar triste? Como é que a gente consegue visualizar no estirácio sanguíneo? Em que condições a gente consegue visualizar essas alterações qualitativas dos leucócitos, tá certo? Então, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal e vamos para a aula. Então, gente, conforme eu disse para vocês, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre as alterações qualitativas dos leucócitos. Já discutimos, né, em capítulos anteriores aqui da nossa novela, as alterações qualitativas das hemácias, já visualizamos as alterações, né, qual a importância delas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as alterações qualitativas dos leucócitos. Quem não lembra, né, quem são os leucócitos, tá certo, gente? Vou deixar aqui a descrição, tá certo, na nossa aulinha, o link da aula que eu falei um pouquinho sobre leucócitos, quem são eles, tá certo? Ok, gente? Então, vamos dar aqui o início à nossa aulinha, tá bom? Então, a primeira coisa que eu pergunto para vocês é: qual a importância, gente, de se estudar essas alterações qualitativas dos leucócitos, né? E, consequentemente, constarem no laudo de hemograma, tá, gente? Então, essas alterações qualitativas, elas vão ser importantes porque elas vão tentar auxiliar no diagnóstico da doença, tá certo? Consequentemente, no prognóstico dela e, dependendo da condição, também na terapêutica prescrita para o animal, ok? Existem diversas alterações qualitativas dos leucócitos, tá? Eu linkei aqui 5 delas, que são os neutrófilos hipersegmentados, os neutrófilos tóxicos, os linfócitos grandes granulares, os linfócitos reativos e os linfócitos ativos. Professora, você linkou 5 deles? Perfeito. Mas por que você colocou aqui, gente, ó, monócitos vacuolizados à parte, tá? É porque alguns autores consideram que os monócitos vacuolizados, eles são fisiológicos para algumas espécies, tá? Mas eu particularmente não considero, tá? Então eu vou trazer como sexta alteração qualitativa os monócitos vacuolizados. Mas já eu falo um pouquinho com vocês sobre isso, tá certo? Então, 5 alterações e monócitos vacuolizados, tá certo? A gente vai discutir um pouquinho. Então, eu trouxe para vocês aqui também o estirácio sanguíneo, tá? Aqui de um neutrófilo, gente, se a gente consegue visualizar, ele parece ter vários núcleos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E, na verdade, o neutrófilo, ele é um leucócito polimorfonuclear, ou seja, ele só tem um único núcleo, com morfologia diferente. Quem, né, não estiver lembrando, dá uma voltinha lá na nossa aulinha anterior, tá certo? Vou deixar aqui o link descrito para vocês, tá? Então, esse neutrófilo hipersegmentado, ele é comum se visualizar em um estirácio sanguíneo, tá certo, gente? Dependendo da condição, sim. Qual, professora Karine? Amostras envelhecidas, gente. A gente consegue visualizar neutrófilos hipersegmentados. Então, só relembrando, se uma amostra envelhecida, influência pré-analítica, tá bom? Então, não vai dizer muita coisa para o clínico, tá certo? Mas a gente pode visualizar neutrófilos hipersegmentados, gente, em insuficiência renal crônica. Então, se consegue visualizar neutrófilos hipersegmentados em grande percentual, tá certo? No estirácio sanguíneo, o paciente, consequentemente, né, ele pode ter uma série de alterações, dentro delas insuficiência renal crônica. O uso de corticoterapia, de novo, influência pré-analítica na história, tá certo, gente? O neutrófilo hipersegmentado eu considero como se fosse um neutrófilo vovô, tá? Ele é um neutrófilo velho, envelhecido, que deveria ter sido ali eliminado do sangue periférico e não foi, tá? E estresse, de novo, influência pré-analítica, ou síndromes mieloproliferativas. Então, o clínico vai ter que visualizar. Esse neutrófilo hipersegmentado tem grande percentual? Está elevado? Não está? Em que condições associadas à anamnese, à história clínica ou exame físico do animal, né, eu posso associar alguma doença, tá certo? Ok? Então, o neutrófilo hipersegmentado, ele pode ser visualizado em insuficiência renal crônica, corticoterapia, estresse, síndrome mieloproliferativas e as amostras envelhecidas também. Então, pode ser que seja algo a mais para o clínico, tá?
Nossa segunda alteração, gente, são os neutrófilos tóxicos. Ó, vejam que os neutrófilos, tá certo, gente? Eles não têm que ter grânulos que se coram pela hematoxilina e eosina. Eles não têm que ter vacúolos. E o que a gente consegue visualizar nesse estilhaço sanguíneo aqui, tá, gente? Ó, é um neutrófilo cujo citoplasma ele está mais basofílico, que não deveria ter, que tem grânulos, que a gente chama de corpúsculo de Dolly, tá certo? E alguns deles vacúolos. Então, os neutrófilos tóxicos, na verdade, eles têm uma graduação que vai de uma cruz até 4 cruzes. Então, quanto maior a quantidade de grânulos, quanto maior a quantidade de vacúolos, maior, consequentemente, é essa graduação. Então, alguns patologistas clínicos colocam neutrófilos tóxicos uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, 4 cruzes. Quanto em 4 cruzes, o clínico vai ficar extremamente preocupado. Por quê, gente? Porque a gente pode visualizar neutrófilos tóxicos em coagulação intravascular disseminada, né? Estímulos da granulopoiese, quadro de diabetes, quadro de infecções severas. Então, pacientes que têm piometra, a gente pode visualizar assim, gente, neutrófilos tóxicos, tá certo? Sinomose ou lipidose. Então, vejam, né? Que neutrófilos tóxicos, eles são preocupantes sim para o clínico, tá certo? E dependendo, por exemplo, se for uma lipidose, o clínico vai ter que solicitar colesterol, descer animal, triglicerídeos e assim por diante, tá bom? Então, isso aqui é um neutrófilo tóxico. O citoplasma não tem que estar basofílico, ele não tem que ter corpúsculo de Dolly, ele não tem que ter vacúolos. Então, à medida que isso vai surgindo, a gente vai graduando desde uma cruz até 4 cruzes, tá certo? Ok? Nossa próxima alteração qualitativa é o linfócito grande granular, gente. Ó, vejam, olha que célula gigante, gente, essa, né? Tá certo? A gente consegue visualizar grânulos no citoplasma. Muito citoplasma quando comparado a um linfócito normal, né? O linfócito, como dizia minha professora de patologia clínica, parece uma gota de tinta no papel. Então, a relação núcleo-citoplasma é muito grande, ele praticamente só tem núcleo. E aqui a gente consegue visualizar que ele tem, sim, núcleo grande, é uma célula grande, a gente consegue visualizar sim citoplasma, inclusive grânulos nele. Tá certo, gente? Esse linfócito grande granular, de vez em quando eu vejo aqui na rotina veterinária, tá? Esse linfócito grande granular, ele é um sinônimo, teoricamente, de linfócito NK, certo, gente? De linfócito natural killer, né? Matador natural, tá? Mas no aula a gente não vai colocar linfócito NK, senão o clínico vai achar que a gente tá ficando doido, né? Então a gente coloca linfócito grande granular. Consequentemente, como ele está associado, né, a um linfócito NK, então vamos lá para a imunologia, ele, né, está associado intimamente à imunidade inata, consequentemente infecção viral, consequente também imunidade tumoral. Então, o linfócito grande granular, gente, ele é sim, provavelmente, um linfócito NK, ok? E aí, mais uma vez, o clínico tem que visualizar isso em um laudo, né? Nossa próxima alteração qualitativa é o linfócito reativo. Vejam que é um linfócito maior, tem citoplasma mais basofílico, tá certo? E aí eu brinco, quando se visualiza um linfócito reativo, o clínico vai ficar feliz, porque significa que está acontecendo o quê? Uma ativação desse linfócito e, consequentemente, associada a uma resposta imunomoral e uma resposta imunicelular. Então, quando se visualiza linfócito reativo, o clínico vai ficar feliz, ok? Então, vejam que é um linfócito maior, vejam que tem citoplasma basofílico também, tá? E a gente consegue visualizar a maior quantidade de citoplasma também, tá? Nosso próximo linfócito, aí o clínico vai ficar bem preocupado, gente, é o linfócito atípico. Vejam aqui do ladinho, ó. Então, célula grande, vejam que o citoplasma dele não é basofílico e a membrana dele, ele parece uma nuvem, né? Se a gente avaliar aqui, tá? Linfócito atípico. O que significa esse linfócito atípico? O clínico vai ficar preocupado? Vai, gente, porque pode estar associada a leucemia linfóide, linfossarcoma, doenças autoimunes e infecções virais. Vejam que a gente não pode confundir um linfócito atípico com um linfócito reativo. O linfócito reativo, ó, clínico, beleza, o clínico vai ficar feliz. O linfócito atípico, ele vai ficar preocupado. Professora Karine, como é que a gente distingue um do outro? É só vocês visualizarem, gente, o linfócito atípico, eu sempre digo, a membrana dele, ele parece uma nuvem, tá certo? Ele é bem grande, né? Ok? E
Eu trouxe para vocês aqui, né, a visualização de um estirácio sanguíneo em relação, gente, aos monócitos vacuolizados que eu disse para vocês, lembra? O monócito vacuolizado, gente, eu particularmente eu não considero algo fisiológico. A literatura considera. Mas eu penso da seguinte forma: se no estirácio sanguíneo eu vejo monócitos que não tem vacúolo e outros que têm monócito, né, vacuolizados, algo significa aí. Então, a meu ver, esse monócito vacuolizado, gente, ele parece ser ativado, né? Vocês viram na imuno que o monócito ativado, lá lógico no sangue periférico do animal, né? Significa que ele vai estar associando a imunidade inata à imunidade adquirida, né? Ela é a célula apresentadora de antígeno, tá certo, gente? Então, nos meus laudos eu coloco monócitos vacuolizados e coloco o percentual, tá? Só relembrando que alguns autores, a grande maioria dos autores consideram como algo fisiológico. Eu não, tá certo? Por isso que eu trouxe a parte. Trouxe aqui para vocês, né, um pequeno vídeo que eu quero destacar para vocês aqui, gente, ó. Esse é um monócito vacuolizado, célula gigante, muito citoplasma, muito núcleo, mas ele tem vacúolos aqui, tá certo? Ok? Linfócitos aqui, eosinófilos, neutrófilos segmentados, tá certo? Outro aqui, outro eosinófilo, mas eu quero chamar exatamente a atenção para vocês de monócito vacuolizado. Ele tem vacúolos dentro dele. Tá certo? Que eu particularmente acho que é um monócito ativado. Ó, neutrófilos, aqui um monócito normal, não sei se vocês conseguiram visualizar. Ó, neutrófilo, eosinófilo, neutrófilo aqui de novo, tá certo? 2 neutrófilos. Então, a gente vai caminhando na lâmina, a gente vai visualizando, tá certo, gente? O que a gente tá vendo nesse estirácio sanguíneo? Plaquetas gigantes aqui na história, tá certo? Então, o estirácio sanguíneo é de extrema importância. Então, trouxe aqui para vocês um monócito vacuolizado, mais uma vez dizendo que eu, particularmente, eu não considero como algo fisiológico, tá certo, gente? Ok? Nosso próximo estirácio sanguíneo, eu quero mostrar para vocês uma leucocitose. Vejo muitos leucócitos, gente, isso aqui é objetiva de 100. A gente não consegue visualizar em um campo desse muitos leucócitos, ó, vários leucócitos aqui, neutrófilos segmentados, células mais jovens, tá certo? Células mais jovens aqui. Então, o clínico vai ter que realmente investigar, tá? Rolou eritrocitário, que eu já falei em outras aulas anteriores, muitas plaquetas, tá certo? Mas vejam aqui, ó, a riqueza de células que tem nesse estirácio sanguíneo, que não é normal a gente visualizar, por exemplo, no campo desse, é normal a gente visualizar 2, 3 leucócitos, tá certo? Então, esse animalzinho, ele tem uma leucocitose, alteração quantitativa dos leucócitos, mas nesse estirácio eu trouxe para vocês também células mais jovens, tá certo? Que aí o clínico vai ter que investigar também, ok? Podem ser, né, metamielócitos, mielócitos e assim por diante. Esse próximo estirácio sanguíneo eu trouxe para vocês para mostrar o corpúsculo de Barr. O corpúsculo de Barr, gente, na verdade, ele é como se fosse uma cromatina sexual, que a gente consegue visualizar normalmente mulheres e fêmeas, tá certo? Então, trouxe aqui para vocês visualizarem, ó, neutrófilo, esse fragmentozinho aqui, ó, que parece, né, um núcleo, na verdade não tem. Trouxe também mais à frente para vocês visualizarem, tá? Ok? Aqui é um linfócito, e vou caminhando pela lâmina, gente, e a gente vai avaliando aqui, né, qualitativamente, quantitativamente, ó, agregação plaquetária, de novo aqui rolou eritrocitário, tá certo? Linfócitos normais, tá? Então, trouxe aqui para vocês o corpúsculo de Barr, certo? Que é indicativo de uma cromatina sexual na fêmea, tá? De novo, para vocês visualizarem o monócito vacuolizado, ó, coisa linda aqui, gente, ó, célula gigante, né? Muito citoplasma, a gente consegue visualizar, né, vacúolos ali, neutrófilo, e a gente vai caminhando pela lâmina, né, gente? E a gente vai descrevendo o nosso laudo linfócito normal, tá certo? Essas hemácias estão um pouco alteradas, elas estão hipocrômicas. Aqui, de novo, um corpúsculo de Barr, neutrófilo hipersegmentado, ok? E a gente vai caminhando pela lâmina e vai descrevendo, gente, no nosso laudo, tá certo? Ok? Muito rolô, eritrocitário, né? Hemácias empilhadas, tá certo? Hipocromia aqui na história, neutrófilos hipersegmentados, aqui um eosinófilo, tá certo, gente? O estirácio sanguíneo, gente, é de extrema importância, tá? Então, por exemplo, eu tenho laboratórios que não fazem o estirácio sanguíneo, só contam com o contador hematológico. Isso não é nada legal, gente, porque a gente não consegue visualizar alterações qualitativas de leucócitos, de hemácias, de plaquetas, de hemoparasitas, tá certo? A gente não consegue ter noção, porque às vezes o contador hematológico também erra, né? Na nossa aula anterior,
Em relação às alterações qualitativas das hemácias, eu falei de eritroblastos. Os eritroblastos, eles são contados dentro de um contador hematológico como um leucócito. Então, a gente vai ter que fazer uma correção desses leucócitos, tá, gente? Então, estilhaço sanguíneo é de extrema importância em um laudo de hemograma, tá bom? Trouxe para vocês aqui mais uma vez, ó, o corpúsculo de Barr, só relembrando que o corpúsculo de Barr é uma cromatina sexual da fêmea, tá certo? Consequentemente, está dentro de neutrófilo, ó. Esse pontinho aqui que vocês estão vendo, ó, redondinho, tá certo? Para vocês visualizarem. Aqui é neutrófilo hipersegmentado, tá certo? Que já discutimos aqui nessa aula, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês em relação às alterações qualitativas dos leucócitos. Falamos de linfócitos grandes granulares, de linfócitos atípicos, né? De linfócitos reativos, de monócitos vacuolizados, de neutrófilos hipersegmentados, tá? Então, cada clínico só mostrando e dizendo mais uma vez para vocês, tá, gente? A patologia clínica, o hemograma, ele é um exame complementar. Muitas das vezes ele não vai fechar diagnóstico, tá certo? Ele vai auxiliar o clínico no diagnóstico. Por quê? Porque a gente precisa da anamnese do animal, do exame físico do animal, da história clínica do animal, tá certo? Então, fechamos a nossa aulinha hoje, falando um pouco sobre as alterações qualitativas dos leucócitos. Será que o clínico fica feliz? Será que o clínico fica triste? Então, depende muito de caso para caso. Tá bom? Já agradeço a atenção mais uma vez de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Compartilhem as aulas, gente, com os colegas de vocês, tá certo? Quem faz treinamento em clínicas veterinárias, compartilhem com os médicos, né, veterinários, tá certo? Porque são aulas bem objetivas, tá bom? Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, gente. Obrigada, né? Agradeço mais uma vez e compartilhem aqui as nossas aulinhas, tá certo? Valeu, gente. Sejam bem-vindos novamente.